Olá a todas, hoje aqui com Irene Mendes vamos fazer uma pequenina abordagem sobre blending ou mistura, mistura portanto de pigmento, mistura de cores, criando assim formas homogéneas e equilibradas de criar uma pintura bonita nos nossos carimbos, para os nossos cartões ou qualquer outro trabalho que vocês estejam a pensar. Então, fazendo um exercício muito simples, eu vou criar aqui alguns desafios e vamos tentar desenvolver aqui algumas noções que nos irá ajudar de hoje para o futuro, quando pensarmos em criar uma pintura com lápis de cor. Eu vou usar então o lápis que atualmente eu tenho usado mais, que é o Prismacolor. São lápis bastante cremosos e fazem pinturas lindíssimas. E começando com o primeiro exercício, eu falo aqui que vou usar apenas uma cor ou um lápis. Eu tenho o sol posicionado no lado direito. Desta forma vou criar aqui um facho de luz nesta zona do meu balão e o outro lado ficará à sombra, criando o chamado efeito tridimensional. Bom, então espero que vocês me acompanhem neste pequeno exercício. Estou começando com um lápis e de forma muito suave eu vou começar a pintar o meu balão, exercendo muito pouca pressão no lápis, muito pouca pressão. De forma somente a que o pigmento fique à superfície do papel. É interessante que a nossa pintura varia bastante da textura do papel, seja ele satinado, seja ele rugoso, o nosso pigmento ficará sempre com essa demarcação. Por isso tenham algum cuidado quando forem comprar o papel para este tipo de pintura, pois vai influenciar na forma como depois essa pintura irá reagir com o restante do projeto que vocês estão a fazer. Aqui já uso um pouco de pressão intermédia, ok? E como estão a ver, um lápis pode criar este efeito. Vou tentar aproximar, ok? Agora, com dois lápis, eu irei criar aqui duas cores. Vou usar aqui o 913 e vou usar o 904 e vamos tentar fazer exatamente a mesma coisa. Escurecer a zona ou criar a zona de sombra mais pronunciada, deixando a zona de luz mais clara. Estou a usar neste momento só uma cor, estou a criar mais ou menos o efeito que no exercício anterior eu tentei fazer. Okay. E agora com uma segunda cor vou exercer uma pressão mais acentuada, criando a chamada variação, dando degradê ao meu balão.
A pintura de lápis pode ser bastante relaxante. Isto porque ela pode demorar um pouco mais de tempo quando comparamos a outras técnicas, a outro tipo de pinturas, porque ela tem que ser feita muito lentamente, camada a camada, para permitir que o pigmento do lápis consiga penetrar nas fibras do papel. Conforme estão a ver, duas cores criou o efeito degradê de forma mais homogénea. Agora, com vários lápis, vou manter os dois tons de azul, o 904 e o 903. Vou acrescentar o 901, também tom de azul, mas um azul bastante mais escuro. Vou acrescentar os dois lápis que demarcam o brilho e a sombra, que é o preto 935 e o branco, que é o 938. Então, começando exatamente conforme iniciei no primeiro exercício, ok? Muito levemente. Há várias maneiras de se pintar com lápis. Há quem utilize a maneira cruzada, portanto, fazer a pintura com cruzamentos de linha, ou a forma circular, que é conforme eu costumo habitualmente fazer. Qualquer uma delas, vocês terão que encontrar sempre a que fica mais confortável e que se adequa ao vosso estilo, como é óbvio, não é? Aqui criando a minha linha imaginária. O meu gato aqui a tentar interagir no vídeo. Ok, cor mais escura. O que na realidade é exatamente isso que acontece quando pintamos. Nós utilizamos várias cores. Portanto, é mais do que natural o ponto número 3 do nosso exercício. Ok. Criar o ponto de luz, delineando mais o ponto de sombra antes de lhe dar o preto. Aqui já estou a exercer um pouco a força intermédia, mas mesmo assim não fechando totalmente as fibras do papel. Se carregarmos demasiado no papel, o que vai acontecer? Ele cria o chamado efeito glass, ou vidro, e depois as cores ficam impenetráveis. Por muito que eu queira colocar uma segunda cor, não vou conseguir. Ora, cá está, tom mais escuro. Como veem, à medida que vamos passando o lápis, ou neste caso o pigmento, vai penetrando cada vez mais no papel, ficando mais homogénea a nossa pintura. E cá está.
Bom, este é o aspecto com vários lápis. A transação da cor em degradê é formidável, e é exatamente este tipo de técnica que é usada por vários coloristas. Agora, criar o blending, e aqui vamos começar a fazer já a mistura de cores, ou o chamado blender, com técnica. Esta primeira é com um lápis branco. Então, iniciando a nossa pintura, vou sempre iniciar a pintura com as duas cores de azul intermédias, 903 e o 904, e depois vou acrescentando as cores mais escuras à medida que vou tendo necessidade. O preto cria sem dúvida logo no desenho o que nós chamamos de efeito imediato do efeito sombra, assim como acontece com o branco, que basicamente resolve sempre os nossos problemas. Agora, fazendo o blending com o branco vai interagir automaticamente com as cores. Claro que ficam mais claras, mas ao mesmo tempo ficam misturadas, ficam mais homogéneas, conforme podem verificar aqui. Portanto, a diferença entre o blending usado com lápis branco e a cor feita de forma normal, sem qualquer técnica de blending, ok? Agora, fazer o blending com um lápis. Existem lápis que são criados essencialmente para isso. Eu tenho aqui um que é da Derwent, é um blender, portanto é um misturador, permite fazer a mistura homogénea das cores ou dos pigmentos, e é bastante usado por profissionais que trabalham com os lápis de cor. Vocês vão ver que tem um efeito muito parecido com um lápis branco. Mas todas estas técnicas têm diferenças. E é interessante que, à medida que eu vou avançar com elas, vocês vão ter noção disso. Está aqui o tom azul intermédio. Eu não tento criar linhas exatas, mas estou a tentar acompanhar a linha circular do balão, tentando não interferir demasiado com linhas retas, ok? Não é esse o meu objetivo.
aqui usando o lápis branco. E agora, usando o blending, vou começar a fazer a mistura de cores. Vejam o que o lápis faz. O que ele está a fazer, no fundo, é a distribuir o pigmento de forma mais homogénea, de acordo com a textura do papel. O papel, embora seja grão fino, tem uma leve textura e obviamente que à medida que nós exercemos pressão com o lápis, os pigmentos vão ficando nas zonas mais altas dessa textura. E o que o lápis faz o arrastamento e distribui melhor precisamente esse pigmento. Ora, conforme estão a ver, predominou a cor mais escura, não é, pelo arrastamento, portanto ele acabou por se sobrepor, o lápis fez com que se sobrepusesse às cores mais claras. No entanto, a zona mais clara aqui, o facho de luz, permaneceu ainda visível e conseguimos vê-lo muitíssimo bem. Agora vou fazer exatamente o mesmo exercício, mas usando um fluido muito frequente e usado pelos artistas em arte, e é bastante conhecido. Ele chama-se Gamsol. Vocês já devem ter ouvido falar neste tipo de diluente. Ele em belas artes é usado inclusive para lavar os pincéis. Depois a sua utilização mais tarde veio a ser mais rentabilizada. Eu poderia ter feito estas zonas que vão ser usadas o blending mais cedo, mas eu quero que vocês acompanhem este processo, porque é sempre importante, até porque eu não quero que haja dúvidas que o processo está a ser feito na hora, para que vocês consigam acompanhar melhor, ok? Este vídeo é um pouco longo, no entanto, às vezes é necessário nós criarmos tutoriais completos e que vocês consigam retirar daqui algumas respostas a perguntas que surgem na altura de escolher a técnica para pintar os carimbos. Eu, muito sinceramente, cada vez mais gosto de usar o lápis. E é interessante que nós aprendemos na escola a usar o lápis, isto desde muito cedo, e obviamente que por várias razões pedagógicas. Ok, agora usando o Gamsol, eu estou a usar este pequeno frasquinho que tem aqui um doseador que me ajuda. Vou molhar o meu esfuminho para me ajudar a fazer a mistura de cores. Então, aplicando aqui com algum cuidado, movimento circular sempre, eu vou aplicar o meu Gamsol. E vocês conseguem ver a diferença com que fica depois na pintura. Vejam. Lindíssimo. Este de facto é o meu método e eu adoro pintar com a ajuda do esfuminho e com a ajuda do Gamsol. Agora existe outro método, que é fazer a mistura de cores com a ajuda da caneta chamada caneta Blender. Eu tenho aqui um exemplar da Dove e
vou fazê-lo também exatamente da mesma maneira, o mesmo exercício, a pintura, vou tentar ser o mais rápido possível. Com o lápis não há grande facilidade de fazermos uma pintura rápida, mas vou tentar não ser tão longa na abordagem. Cá está. Existem alguns coloristas que usam a caneta, aquelas coloristas que fazem a transição do Copic, que é uma caneta de álcool, e então essas coloristas sentem muito mais facilidade ou sentem-se mais à vontade utilizando uma caneta para criar este efeito blending. Eu muito sinceramente prefiro o método do esfuminho, mas é evidente que são gostos, e esses gostos não se discutem, não é? Ora, cá está. Agora, usando a caneta, eu se calhar só aqui um bocadinho de preto. Okay. Usando a caneta, tentando limpá-la, embora ela já esteja marcada com marcação, já tem há algum tempo. Comprei-a na altura porque tive uma colega minha americana que se dava muito bem com a caneta blending, e eu achei que se calhar seria por aí e que se calhar eu tinha que experimentar. É daquelas coisas que se não experimentasse nunca saberia se ia gostar ou não, mas muito sinceramente prefiro o método anterior. Sinto muito mais à vontade. Ora, cá está, peço desculpa, com a caneta, Gamsol e o lápis. Agora, outro método que podem achar graça, mas é usado também por muita gente, e posso-vos dizer que a pintura fica lindíssima. Eu vou mostrar depois isso no projeto que preparei para este mês, para o My Messy Table. Eu acho a pintura com Gamsol muito mais bonita, muito mais atrativa. Acabei por experimentar por força das circunstâncias. Um dia não tinha o Gamsol e então experimentei outro método e gostei. Aqui a linha mais escura. Podíamos usar diretamente o lápis no Vasenol ou na vaselina. No entanto, o que é que faz? Como são lápis que têm ceras, o que faz é que reage com a cera do nosso lápis, e ela quase que se dissolve, ela começa a dissolver. Para quem quer manter a saúde e a durabilidade dos lápis, o melhor é ter bastante cuidado quando usar o Vasenol. No meu caso, eu uso sempre o Vasenol com a ajuda do esfuminho. Então, tirando aqui o Vasenol, conforme estão a ver, tirar só um bocadinho. Agora reparem de que forma tão bonita
aqui ele faz a transição, ele permite fazer uma transição suave, aveludada entre as cores, e a superfície do papel fica, sinceramente, com um certo brilho, um certo gloss, mas homogéneo. Ok? E agora, por último, vou fazer aqui uma técnica, não é tão conhecida no mundo das coloristas, pelo menos das coloristas medianas como eu, aquelas que pintam carimbos, carimbos esses que não são desenhados por nós, mas sim por outro artista, e que nós só usamos a técnica de pintura neles, não é? Essas pessoas que estão mais ligadas às artes utilizam bastante este método. Posso-vos dizer que é muito, muito impressionante, é muito bonito. Eu gosto imenso e vou também fazer essa técnica no meu projeto. Usando 2 azuis, caneta gel, ok? Vou em alguns pontos que eu quero aprofundar, criar aqui. Uma marca que depois vou esfumar com o meu esfuminho seco, sem nada, não estou a usar qualquer solvente aqui. Então, quando eu interajo aqui com o esfuminho, eu utilizo alguma pressão, porque não estou a usar nenhum reagente, portanto ele está seco, mas conforme podem ver, esta técnica também é bastante interessante. Então criamos aqui várias técnicas que vocês podem usar. Um lápis, 2 lápis, vários, usar com o branco, com um blender lápis, com um gamsol, com a caneta blender, com vasenol ou vaselina e com canetas de gel. Espero ter ajudado com este pequeno exercício e espero-vos para a próxima. Até ao próximo mês. Obrigada!